Boa noite. Boa noite. Pesquisa aponta que 82% das cidades consultadas não se sentem seguras para retomar aulas presenciais este ano. Prefeituras alegam dificuldades na adoção dos protocolos sanitários. Governo federal não libera verba para a vacina chinesa produzida em São Paulo. E João Dória acusa presidente Bolsonaro de politizar campanha. Ministro do Supremo determina afastamento de senador Chico Rodrigues por 90 dias. Parlamentar do DEM foi flagrado com dinheiro na cueca durante a operação da Polícia Federal. Agora, o Senado vai decidir se mantém afastamento. Mais cedo, o presidente Bolsonaro tirou o aliado do cargo de vice-líder do governo. Prévia do PIB revela que a economia cresceu 1,6% em agosto. Mas números apontam para uma desaceleração no ritmo de crescimento. Eleições 2020. No quadro especial de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, hoje é a vez de Felipe Sabará, do Novo. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta. É logo depois de um rápido intervalo. Nesta quinta-feira, quando é celebrado o Dia do Professor, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios mostra que 82% das cidades consultadas não se sentem seguras para retomar as aulas presenciais este ano. Apenas 17% dos municípios acreditam nessa possibilidade, ainda em 2020, e somente 4,9% têm uma data definida para o retorno. Mais de 6 meses depois do fechamento das escolas, as prefeituras ainda alegam dificuldades na adoção dos protocolos sanitários diante da complexidade do cenário por causa da pandemia de Covid-19. E o governo federal não liberou verba para a vacina chinesa produzida em São Paulo. O imunizante é o mais avançado em fase de testes no país. A vacina chinesa é desenvolvida pela empresa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. A gestão João Dória tenta negociar para que a Coronavac receba verba federal para ser distribuída pelo SUS caso seja comprovada a eficácia da terceira e última fase de testes. O secretário estadual da Saúde de São Paulo confirmou que o governo federal não liberou dinheiro para a compra da vacina. Ontem, em reunião virtual, o Ministério da Saúde apresentou um cronograma de vacinação da população contra o novo coronavírus para 2021. Segundo Jean Gorenstein, que participou do encontro, o governo federal só considerou a compra da vacina da AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford. O secretário disse que o governo estadual ainda negocia para que o dinheiro seja liberado e que Dória deve ir a Brasília conversar diretamente com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Dória e Bolsonaro travam uma disputa. Desde o início da pandemia, Bolsonaro criticou a forma como o governador paulista lidou com o enfrentamento à doença. O chefe do Executivo Federal era contra o isolamento social e do fechamento de escolas e do comércio. No auge da pandemia, os dois chegaram a bater boca em público. O governo de São Paulo assinou um contrato com os chineses para receber 46 milhões de doses da Coronavac até dezembro. A previsão é a de que o total chegue a 60 milhões até fevereiro de 2021. Mas caso haja injeção de recursos do governo federal, a quantidade poderia chegar a 100 milhões. Ao G1, questionado sobre o que o Estado pretende fazer caso o governo federal mantenha a posição de não financiar a Coronavac, Gorenstein voltou a afirmar que há um plano para que a imunização seja feita em âmbito estadual, mesmo sem ajuda. De acordo com o governador João Dória, a vacinação de profissionais de saúde deve ter início em 15 de dezembro. O governo paulista prevê para a próxima segunda-feira os resultados da terceira fase da vacina. Em entrevista à rádio CNN, o governador João Dória, do PSDB, disse que o presidente Jair Bolsonaro politizou a vacina. O tucano sustenta que o tema não pode ter um contexto eleitoral por quem quer que seja. Hoje, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde enviou uma carta ao Ministério cobrando o compromisso de inclusão da vacina que será produzida pelo Instituto Butantan no Programa Nacional de Imunizações. Os dirigentes estaduais explicam que o governo federal projeta a distribuição da vacina de Oxford somente para abril, ao passo que o governo de São Paulo prevê a finalização da fase 3 de testes até o início de novembro.
Por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela manutenção da ordem de prisão do traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap. O entendimento mantém a decisão do presidente da corte, Luiz Fux. No sábado, Fux derrubou o liminar do colega Marco Aurélio Melo, que havia concedido a soltura do criminoso. O traficante agora é considerado foragido e está na lista de procurados da Interpol. Em nova fase da Operação Tergiversação, a Polícia Federal apura um esquema de corrupção dentro da própria corporação. De acordo com a investigação, a organização criminosa atuava dentro da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, os alvos são 2 delegados federais, 1 da Polícia Civil, 7 empresários e 5 advogados. Conforme os investigadores, o esquema movimentou cerca de 10 milhões de reais. A primeira etapa da operação, em julho do ano passado, prendeu 1 delegado da ativa e 1 escrivão, ambos da Polícia Federal, e 1 advogado. A Força-Tarefa afirmou na época que o esquema excluía, mediante propina, os nomes de empresários e de suas companhias das investigações em curso em um núcleo da Polícia Federal. 6 pessoas foram denunciadas pelos crimes de corrupção ativa e passiva. Agora, os denunciados nessa segunda fase são suspeitos de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, organização criminosa e obstrução à justiça. A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar o ex-secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, e a ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, presidente do PTB. Os 2 foram presos no dia 11 de setembro na Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo fluminense e na Prefeitura Carioca. O senador Chico Rodrigues, ex-governador de Roraima, foi afastado da vice-liderança do governo Bolsonaro. O parlamentar do Democratas foi pego com dinheiro entre as nádegas durante uma operação da Polícia Federal que apura o desvio de verbas destinadas ao combate à Covid-19. A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em endereços em Boa Vista, Roraima, entre eles a casa do senador Chico Rodrigues do DEM. Ele é considerado um dos políticos mais fiéis ao presidente Jair Bolsonaro. A Operação Desvide-19 foi para apurar desvios de verba pública que deveria ser usada no combate ao novo coronavírus. Os valores desviados somam 20 milhões de reais em emendas parlamentares. Quando a polícia chegou, Chico Rodrigues escondeu dinheiro por baixo da roupa, 30 mil reais, boa parte dentro da cueca. O episódio foi revelado pela revista Cruzoé. Em nota, Chico Rodrigues disse que sua casa foi invadida pela polícia devido ao seu trabalho como senador. Sem explicar o motivo de ter escondido dinheiro entre as nádegas, falou que vai provar sua inocência e elogiou o trabalho do presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de grande líder. O episódio acontece poucos dias depois de o próprio Bolsonaro ter acabado com a Operação Lava Jato, alegando que não havia mais corrupção no governo e que daria uma voadora no pescoço de alguém da equipe flagrado em algum ato de corrupção. Chico Rodrigues foi exonerado do cargo de vice-líder do governo. Em vídeo antigo que voltou a circular, Bolsonaro enaltece a amizade com o senador ao dizer que os dois têm quase uma união estável. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles idos tempos de... É quase uma união estável, Chico. Hoje pela manhã, ao falar com a militância em Brasília, o presidente disse não ver constrangimento ao governo em razão do dinheiro na cueca do ex-vice-líder. Então, essa investigação de ontem é um exemplo típico do meu governo, que não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção, e combate a corrupção seja de quem for. Vocês estão quase há 2 anos sem ouvir falar em corrupção no meu governo. O meu governo são os ministros e estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo. Então a operação de ontem é fator de orgulho para o meu governo, para o meu ministro Wagner Rosário e para a minha Polícia Federal. Tá? E não é isso que a imprensa está falando agora, que eu tenho a ver, né, com essa corrupção, ou dizendo que no meu governo tem corrupção. Se um vereador faz algo de errado, eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Ou melhor, eu tenho a ver para ir para cima dele, com a Polícia Federal, se for o caso, com o apoio da CGU.
Quem também tratou de minimizar a situação foi o vice-presidente. Hamilton Mourão diz que Chico Rodrigues não é do governo, ao lembrar que o senador pertence à esfera do legislativo. O parlamentar emprega em seu gabinete um sobrinho de Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio. Aliados defendem que o primo dos filhos de Bolsonaro deixe o cargo no gabinete do Senado. A rede já acionou o Conselho de Ética contra o parlamentar do DEM. O partido estuda uma punição ao senador. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues do DEM. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Laerte, Luciana, boa noite para todo mundo. Pois é, esse afastamento determinado aí pelo ministro Barroso vale por 90 dias, prorrogável por mais 90, só que a palavra final sobre esse afastamento, quem vai dar é o próprio Senado, o que ainda não tem uma data certa para acontecer. Na representação enviada ao Supremo, a Polícia Federal chegou a pedir a prisão preventiva do senador Chico Rodrigues, mas o Barroso negou o pedido, determinou apenas o afastamento dele e que ele não se comunique com os outros investigados. Na justificativa desse pedido, o ministro Barroso alega que há riscos do Chico Rodrigues atrapalhar as investigações, já que o dinheiro encontrado na operação de hoje supostamente teria vindo de um esquema de desvios de dinheiro público da área da saúde, de combate à Covid-19. Bom, agora no final da tarde foi divulgado o valor exato que estava propriamente dentro da cueca do senador, R$33 mil, incluindo os maços de aproximadamente 15 mil que estavam ali na região das nádegas. O assessor, que a gente viu agora na reportagem, o Léo Índio, pediu exoneração do cargo, ele pediu demissão numa demonstração aí de que vai aí blindar o governo, já que ele é uma pessoa muito próxima à família Bolsonaro. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano. E agora o comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. O Brasil assiste a um espetáculo que poderia se chamar mais do mesmo. Aos pouquinhos, a era Bolsonaro vai ficando muito parecida com tudo o que o atual presidente prometia combater. Antes do escândalo do Mensalão, o então chefe da Casa Civil petista, José Dirceu, dizia: esse governo não rouba e não deixa roubar. Roubava-se e permitia-se o roubo, como se verificou. Depois da descoberta do Petrolão, Dilma e Lula se diziam orgulhosos por ter fortalecido a Polícia Federal e nomeado pessoas independentes para o cargo de Procurador-Geral da República. Lula chegou a dizer: não existe nesse país viva alma mais honesta do que eu. Tanta honestidade deu em cadeia e impeachment. Ao declarar na semana passada que acabou com a Lava Jato porque não há corrupção no seu governo, Jair Bolsonaro tornou-se um prisioneiro do seu próprio cinismo. Inaugurou um vale-tudo retórico que lhe permite dizer que o senador Chico Rodrigues, pilhado com dinheiro na cueca, seu amigo e agora vice-líder afastado no Senado, não tem nada a ver com o governo. O cinismo libera o presidente também para afirmar que a operação conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União para investigar o amigo com quem ele disse ter quase uma união estável é fator de orgulho. Deixando-se de lado os desvios comprovados ou sob investigação, um balaio que inclui, além do amigo que suja dinheiro entre as nádegas, 2 filhos suspeitos de peculato, 2 líderes investigados por corrupção ativa, um ministro condenado por improbidade, 2 ministros sub júdice e uma explicação pendente sobre o dinheiro que pingou na conta da primeira-dama. Tirando tudo isso, o que sobra são as reformas que o presidente disse que faria. Reforma política, tributária, do Estado e dos costumes. Depois da mexida na Previdência, imaginou-se que as outras reformas deslanchariam. Deu-se o oposto. Na política, Bolsonaro reforma a imagem que vendeu de si mesmo, rendendo-se ao toma lá da cá. Em discurso feito na tribuna da Câmara em 31 de março de 2016, o então deputado Bolsonaro provocou o líder petista José Guimarães, que teve um assessor preso com dólares na cueca.
Quero dizer ao líder do PT que coalizão não é vale tudo, não é jogar ministério para cima e enfiar dinheiro na cueca de assessor parlamentar. O cuequeiro agora não é assessor, mas era vice-líder do governo. O mesmo centrão que assaltou sob o petismo planta bananeira em cofres bilionários da esplanada e já pressiona Bolsonaro por um ministério. Mas o presidente diz estar orgulhoso de si mesmo. Boa noite. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou hoje que testou positivo para a Covid-19. É o 11º ministro do governo Bolsonaro a contrair a doença. Pelo Twitter, Fábio Faria disse ter ficado atento a possíveis sintomas após algumas pessoas que participaram de um jantar na casa do ministro Bruno Dantas, do TCU, terem contraído o vírus. Entre eles, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o senador Eduardo Braga, do MDB de Alagoas. Fábio Faria informou que está tomando hidroxicloroquina, remédio que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19, mas que tem uso defendido pelo presidente Bolsonaro. O ministro disse estar bem e que vai trabalhar remotamente. Com o aval do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, retirou hoje o salário extra no valor de R$ 21 mil mensais do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Desde fevereiro do ano passado, Marinho ocupava um cargo no Conselho Fiscal do SESC. Por 20 reuniões do colegiado, ele recebeu mais de R$ 200 mil. Como os jetons não são considerados salário, eles não entram na conta do limite máximo de vencimentos do funcionalismo, que é de R$ 39.200. Desde que assumiu a pasta, Marinho tem travado embates públicos com Guedes. Diante do desgaste, Guedes e o Palácio do Planalto decidiram transferir o bônus de Marinho para o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Eleições 2020. Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura paulistana mais bem colocados nas pesquisas. Bruno Covas, do PSDB, começou o dia numa missa em homenagem ao Dia dos Professores na Catedral da Sé. Depois, visitou a casa de uma professora da rede municipal na zona leste da cidade e comentou sobre o seu plano de governo para a educação. Vamos continuar a investir na valorização dos professores, vamos também investir na valorização e na formação dos professores da rede parceira. A ideia é para a próxima gestão estender o mesmo bônus que a gente paga hoje para os professores da rede, também para os professores da rede parceira conveniada com a Prefeitura de São Paulo. Vamos continuar na expansão com mais 12 novos CELs na cidade de São Paulo, para que a gente possa continuar a ofertar e cada vez mais ter uma educação pública de qualidade. Márcio França também se reuniu com professores. O candidato do PSB se encontrou com os docentes na sede do partido no Planalto Paulista, na zona sul da cidade. Ele disse que, se eleito, vai investir em tecnologia e ensino à distância. Todo aluno do ensino médio em São Paulo que cursar ensino médio na rede pública em São Paulo, todo aluno terá direito a escolher um curso desses universitários por uma universidade que nós vamos criar aqui em São Paulo, que na verdade não é uma universidade física, ela é igualzinha à Univesp, ela é uma certificadora. Ela junta os cursos que já existem da USP, da Unicamp e da Unesp e certifica na universidade virtual da Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, participou de um debate sobre educação pública no centro da cidade e se reuniu com representantes do Sindicato da Construção Civil. Também falou de suas propostas para o setor. Hoje, subprefeitura, na prática, não está tendo muita força. Mas a ideia é fortalecer lá e criar frente de trabalho para contratar a mão de obra do próprio bairro para fazer serviço na cidade. Serviço de reconstrução, de melhorar a calçada. Agora estamos arrumando todas as calçadas 2 meses da eleição, mas ficou 4 anos parado. Serviço de arrumar a rua, serviço de arrumar as praças, de arrumar a área de lazer, que ao mesmo tempo você vai gerar emprego, dar oportunidade para as pessoas e você vai também melhorar o cuidado com a cidade de São Paulo.
Celso Russomano, do Republicanos, deu uma entrevista ao portal IG. O candidato falou sobre o seu destaque nas intenções de voto e atribuiu a lideranças nas pesquisas ao fato de, neste ano, contar com mais estrutura eleitoral e com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A gente precisa de um pouco de estrutura para disputar a campanha de São Paulo. E todo mundo já sabe, isso é público e notório, que eu sou muito amigo do presidente, nós somos amigos desde 1995, e eu conversando com ele, ele disse para mim que ele estaria comigo na disputa de São Paulo. E isso me dá força, a estrutura que eu não tinha nas eleições anteriores, para que eu possa fazer mais por São Paulo. E logo mais, na série de sabatinas especiais com foco nas eleições de 2020, o Jornal da Gazeta recebe ao vivo Felipe Sabará, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Novo. E você, eleitor, pode participar. É só mandar uma pergunta agora e marcar a hashtag Eleições 2020 na Gazeta nas nossas redes sociais. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com valorização de 0,48%, cotada a R$ 5,62 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em queda de 0,28% aos 99.054 pontos. E de acordo com o Banco Central, a economia brasileira cresceu pelo quarto mês consecutivo em agosto. O Índice de Atividade Econômica, considerado uma prévia do PIB, registrou crescimento de 1,06% em agosto, na comparação com julho. Em relação a agosto do ano passado, porém, o indicador registrou uma contração de 3,92%. Os números apontam para uma desaceleração no ritmo de crescimento. Em julho, a economia avançou 3,71% na comparação com junho. E agora vamos ao comentário de economia com a Denise Campos de Toledo. A IBCBR, a prévia do PIB do Banco Central, apesar de confirmar a recuperação da economia brasileira, também mostra as dificuldades para uma reação mais vigorosa. Na verdade, reflete as dificuldades que alguns setores vêm tendo para recuperar o que foi perdido durante a pandemia. O destaque nesse sentido é o setor de serviços, justamente o que tem mais peso no PIB e no emprego. É um segmento que ainda sofre as consequências das restrições de funcionamento e do medo da população de contágio em locais mais aglomerados, como bares, restaurantes, hotéis, academias, cabeleireiros e transportes coletivos ligados ao turismo. Situação que só deve melhorar quando houver maior controle da pandemia e possivelmente apenas com a vacinação. A Europa tem deixado evidentes os riscos ainda presentes de piora do contágio, com consequentes fechamentos de atividades. Agora, paralelamente às dificuldades relacionadas à pandemia, o Brasil tem outros desafios pela frente. Um deles é encontrar uma transição para o fim do auxílio emergencial de forma a não comprometer a retomada, já que 65 milhões de brasileiros foram favorecidos pelo benefício, com uma renda reforçada que garantiu, por exemplo, uma reação do comércio mais rápido do que se esperava, com reflexos para o desempenho de outros setores também. Sem o benefício, a economia pode perder fôlego, mas tem que ser uma saída que não comprometa o ajuste das finanças ou o teto de gastos, para não abalar a confiança no país, que é fundamental para a estabilidade, controle da inflação, manutenção de juros baixos, atração de investimentos para o mercado e também para projetos de longo prazo, como na infraestrutura e até mesmo nas privatizações. Para o país voltar a crescer de uma forma sustentável, não basta vencer a pandemia. Tem de vencer esses desafios que já vêm de muito tempo e só se agravaram com o coronavírus. Laerte. E lembrando que a Denise volta logo mais para o quadro especial de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje com Felipe Sabará, do Partido Novo. A Organização Mundial de Saúde alertou hoje para o crescimento exponencial no número de casos da Covid-19 na Europa. O continente atingiu seu recorde esta semana e a taxa de mortalidade pode ser até 5 vezes maior do que o pico em abril, de acordo com a entidade. Para a OMS, medidas simples como o uso de máscaras e o distanciamento social podem salvar, segundo cálculos matemáticos, até 281 mil vidas nos próximos 3 meses. Vamos ver agora mais destaques internacionais sobre a pandemia. O Ministério da Saúde do Reino Unido anunciou hoje que o país entrará na escala de alto risco com a ampliação das restrições a partir de sábado.
Na capital, Londres, reuniões em espaços fechados e abertos, com mais de 6 pessoas, incluindo crianças, estão proibidas. Escolas e universidades continuam abertas, assim como igrejas, porém com controle de pessoas. As taxas de infecção têm dobrado a cada 10 dias na região. O Reino Unido é o mais afetado em toda a Europa, com 43 mil mortes. Mesmo com as restrições, a Rainha Elizabeth II compareceu hoje pela primeira vez a um evento público. Desde março, a monarca estava confinada e cumpria suas funções por videoconferência e telefone. Ela esteve com o neto, o príncipe William, num centro de pesquisa militar. Segundo sua assessoria, ela não usou máscara, pois todos os envolvidos fizeram testes para a Covid. Com a segunda onda da doença, a Itália se prepara para atender novos pacientes. Em Milão, enfermarias especializadas na Covid-19 estão sendo reabertas. A região da Lombardia é a mais afetada do país novamente. A Itália registrou nas últimas 24 horas o maior número de infecções desde março, 7.332 casos. Na noite de hoje, bares e restaurantes serão obrigados a fechar a partir da meia-noite. E a Europa Central, que agiu rapidamente durante a primeira onda de infecções, está sofrendo agora com o novo surto. O número de infectados está batendo recordes e a taxa de mortalidade, apesar de baixa, é contínua. A Polônia registra aumento dos leitos ocupados por pacientes com a doença. Na Romênia, os profissionais de saúde já estão ficando escassos. E a República Tcheca apresenta a maior taxa de transmissão do continente europeu, com novas restrições de circulação, com fechamento de escolas e comércio. Eleições norte-americanas. A candidata à vice-presidência na chapa democrata, Kamala Harris, cancelou diversos compromissos após integrantes de sua equipe se infectarem com o novo coronavírus. Por precaução, até segunda-feira, compromissos públicos, eventos de campanha e viagens oficiais foram canceladas da agenda de Harris, inclusive uma viagem que faria hoje à Carolina do Norte. 2 assessores tiveram diagnóstico positivo para o vírus. Ontem, a candidata fez o teste que deu negativo. Segundo a campanha democrata, Joe Biden não teve contato com nenhum dos infectados. Hoje ele participa de um programa especial com eleitores e um mediador na rede de TV ABC, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Simultaneamente, o opositor e candidato à reeleição, Donald Trump, fará o mesmo na emissora rival NBC. Os eventos televisionados vão acontecer após Trump se negar a realizar um debate não presencial com Biden. O Pantanal registrou, nos primeiros 14 dias de outubro, 2.536 focos de incêndio. É o que apontam dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número significa que o mês de outubro desse ano já é o segundo pior em queimadas para o bioma desde 1998. Atrás apenas de outubro de 2002, quando houve 2.761 focos. Os registros das primeiras 2 semanas de outubro de 2020 também já são maiores do que os vistos em todo o mês do ano passado, quando o bioma teve 2.430 focos de incêndio. As altas de outubro vêm depois da região ter a pior quantidade de incêndios mensais na história para qualquer mês em setembro. O Pantanal também teve o pior julho e o segundo pior agosto em número de focos de incêndio desde 1998, quando começaram as medições do INPE. Os dados do Instituto têm causado embates com o governo federal. No mais recente, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou em audiência pública no Senado que as queimadas que têm consumido o Pantanal seriam menos intensas caso houvesse mais gado no bioma. Ao comer capim seco e inflamável, segundo ela, o boi acabaria prevenindo o avanço do fogo. Entretanto, especialistas afirmam que a fala é incorreta. Bom, polêmicas à parte, a questão é que o Pantanal ainda enfrenta queimadas e a chuva pode ajudar, né, Lu? Pois é, então vamos falar da previsão do tempo ao vivo. A Sabrina Pires já está aqui com a gente. Boa noite, Sabrina. Você tem falado essa semana de chuva lá no Centro-Oeste. Isso já tem ajudado a apagar o fogo lá no Pantanal? Luciana, Laerte, boa noite a todos. Tem ajudado sim. O problema é que a chuva tem vindo em forma de temporal.
o que pode trazer alguns problemas. Além disso, a tempestade não resolve completamente o problema das queimadas. O que precisa é chuva por vários dias e de forma generalizada. A boa notícia é que essa previsão se mantém para o centro-oeste, além do Mato Grosso do Sul também, e Goiás tem essa previsão de chuva. E tem previsão também de chuva com possibilidade de temporal para o norte, aqui Amazonas, Acre, e também para o sudeste, principalmente para a região de Minas Gerais. Quase todo o estado tem alerta de tempo severo até segunda-feira. E nesse caso, a chuva pode ser volumosa, com raios, ventania e até granizo. Por outro lado, no Nordeste, nenhuma gota sequer. E ainda tem o calor para piorar. O problema aqui é a umidade do ar, que fica abaixo de 30%. O ideal é acima de 60%. E com ar seco, os termômetros sobem rápido. E aí aqui em Teresina, quase 40 graus. Então, bem quente. Clima bem mais ameno aí no sul do país, que vai ter tempo firme e sem chuva. Bom, Sabrina, aqui em São Paulo, como é que fiquem? Hoje teve garoa, né? O tempo ficou fresquinho. Como é que fica nessa sexta-feira? Qual a previsão, Sabrina? Então, Laerte, vai refrescar, pelo menos amanhã. E aí, por aqui na capital, não choveu tanto mesmo, mas já ajudou a reduzir a temperatura. Então, amanhã a gente tem o seguinte: máxima de 22 graus, a chuva perde força. No sábado aí, máxima de 25 e aí realmente não chove. E aí no domingo esquenta um pouquinho mais e volta a ter um pequeno risco de pancadas de chuva. Para o estado, segundo os meteorologistas, a possibilidade de chuva diminuiu e o tempo volta a ficar firme no interior. No litoral continua encoberto com chuvisco a qualquer hora. Então amanhã a gente volta a detalhar o tempo para o fim de semana. Então uma boa noite para vocês. Até amanhã. Obrigado, Sabrina. Boa noite e até amanhã. Obrigada. Até amanhã, Sá. E a seguir, na série especial de sabatinas, com foco nas eleições municipais de 2020, o Jornal da Gazeta recebe Felipe Sabará, do Partido Novo. A gente volta já já. Eleições 2020. Hoje é a nona de um total de 18 sabatinas exibidas durante o mês de outubro. A TV Gazeta é a única emissora aberta a abrir espaço na programação para todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo e os 4 vices das chapas mais bem colocadas nas pesquisas igualmente. Em pauta, as questões que vão ajudar você, eleitor que está em casa, a definir o seu voto. Quem comanda as entrevistas é a Denise Campos de Toledo. E nesta série de entrevista com candidatos à Prefeitura de São Paulo, eu converso agora com o Felipe Sabará, que é candidato pelo Partido Novo. Felipe, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Bom, Felipe, como ex-secretário ligado à Assistência, Desenvolvimento Social, Fundo Social e pelo seu trabalho também, né, de assistência, reintegração de pessoas de rua, eu queria começar falando exatamente dessa área social. Quais seriam os seus planos? A gente teve um aumento muito forte de moradores de rua, aumento da pobreza em função da pandemia, mesmo com auxílio emergencial, uma hora para. Né? E a gente tem uma situação, e aproveito para incluir também a questão de habitação. Sim, perfeito. Eu queria começar agradecendo novamente estar aqui e falar de uma curiosidade. Há exatamente um ano eu estava aqui. Você estava me entrevistando. Dia 15 de outubro de 2019, você me entrevistou aqui. Então, é um prazer estar aqui novamente. Agora como candidato. Agora como candidato. E a pauta que eu vim falar aqui há um ano atrás também era, obviamente, a questão social, população de rua e moradia também. No quesito da moradia, a gente tem aqui um desafio em São Paulo, que é o plano diretor. Nós precisamos inovar o plano diretor. Desde os anos 50, desde os anos 70, que a cidade expulsa as pessoas, né, pela burocracia. Então o mercado imobiliário tem uma dificuldade enorme de trazer moradia a custos que sejam acessíveis para toda a população. Então o centro de São Paulo está abandonado também por causa disso, né? Então a nossa proposta é levar os empregos para perto de onde as pessoas moram, na periferia, e a gente tem uma oportunidade única, porque a taxa de juros, a Selic, está 2%, é um recorde. Então o mercado, o investidor, pode emprestar dinheiro mais barato para as pessoas, microempreendedores na periferia que precisam de crédito para empreender, e as pessoas podem trabalhar perto de onde elas moram, podem empreender no próprio território, nas periferias, que eu estou acostumando dizer que são regiões de oportunidade. E, ao mesmo tempo, a gente precisa adensar o centro. E, para isso, a gente precisa ter um plano diretor
com um mercado imobiliário pujante, que tem dinheiro para investir, mas a burocracia impede. Então, nesse plano diretor revisado, os tombamentos, né, que são extremamente burocráticos hoje, precisam ser mais humanizados. Claro que tem que preservar as fachadas e os prédios históricos, mas você tem que preservar as fachadas, possibilitando o desenvolvimento do mercado imobiliário. Hoje isso não acontece, por isso que no centro existem tantos imóveis abandonados. E não dá para ter gente morando na rua e, ao mesmo tempo, os imóveis abandonados aqui em São Paulo. A moradia, ela vem pelo setor privado. Não dá mais para o setor público financiar a moradia social. Hoje, a fila está em 115 anos, Denise. São 350 mil famílias aguardando habitação social, né? Habitação pelo dinheiro público. Uma fila que demoraria 115 anos para zerar. Não dá para esperar. Agora, seriam moradias sociais no centro da cidade? Você vê a ocupação do centro dessa forma? Ou haveria também estímulo a empreendedores, a ocupação comercial? Não dá para fazer um mix, né? Como nas cidades mais modernas. Você tem, nas cidades mais modernas, um mix de moradia de alto padrão, moradia, né, social e comércio. As fachadas podem ser fachadas ativas. Isso o mercado imobiliário vem falando há muito tempo. É que a prefeitura é extremamente burocrática, né? São Paulo deixou de ser a terra da oportunidade para ser a cidade da burocracia. E a gente precisa mudar isso. Agora, quando se fala na região central, sempre vem a discussão sobre Cracolândia. Qual seria a sua proposta? Bom, nos meus últimos 20 anos, aí, desde os meus 16 anos, estou com 37, 16, 17 anos, eu venho trabalhando com a população de rua. Sou fundador da ARCA, que é um instituto que promove empregabilidade, emprego, para pessoas acolhidas das ruas, inclusive pessoas que dependem de drogas, né, são viciadas em drogas, dependentes químicas. Então, para resolver a Cracolândia, o trabalho é o melhor remédio. Uma pesquisa feita no ano passado mostra que 44% das pessoas que hoje estão na Cracolândia, se tivessem emprego, sairiam de lá. E um emprego que não seja uma bolsa crack, por exemplo, que é o que o Haddad fez na gestão do PT, né? O programa de braços abertos, que eu falo que é de braços abertos para a morte, porque as pessoas ganhavam uma bolsa e compravam crack e iam usar o crack ali nos hotéis. A diferença do que a gente está promovendo, e eu não estou falando de coisa que eu faria, né, Denise, eu já fiz quando secretário, o Trabalho Novo, que é o programa que empregou mais de 3 mil pessoas que estavam em situação de rua em mais de 190 empresas privadas. E as pessoas que estão na Cracolândia, quando ocupam a sua mente com o trabalho, a droga acaba deixando de ser essa fuga da realidade que hoje existe. Claro que tem que ter policiamento e o atendimento de saúde, mas o mais importante é as pessoas se ocuparem com o trabalho. Mas é um processo de longo prazo. É um processo de longo prazo. Eu fui criador da Jornada da Autonomia, que é um programa com começo, meio e fim, que vai desde a abordagem na rua, o acolhimento, a qualificação profissional e o trabalho, e a habitação. Quando as pessoas saem da rua e elas conseguem alugar o seu quarto, o seu apartamento, depois com a sua renda, às vezes comprar a sua casa, a gente viu isso acontecer, eu vi com mais de 3 mil pessoas, funciona, porque aqui em São Paulo, Denise, as pessoas que usam droga, né, na Cracolândia, elas não fazem esse uso recreativo de droga, elas fogem de uma realidade social. E para resolver um problema social, o trabalho é o melhor programa. Agora, Felipe, em relação à educação, a gente tem falado muito nisso, de retorno às aulas, está retornando muito aos poucos, na verdade foi quase um ano perdido. Como é que se corrige todo o retrocesso que houve neste ano? E você tem uma preocupação também com a primeira infância, não é? Exatamente. Bom, as crianças, infelizmente, as mais carentes, que dependem da educação pública, elas estão sendo obrigadas a ficar em casa. Desde o começo eu fui contra isso. E como fui secretário, eu sei que a educação em São Paulo está em frangalhos. Os 14 bilhões do orçamento não estão indo para aprendizagem e nem para tecnologia. Tanto que o prefeito entregou agora, recentemente, os tablets que ele está dizendo que entregou. Por que não entregou antes, se as crianças já estão em casa desde o começo da pandemia? Se a prefeitura tivesse preparada e usando bem os 14 bilhões de reais do orçamento, melhorando a qualidade dos professores, né, ajudando os professores a poder ter uma qualidade melhor no seu ensino, porque os professores eles querem dar aulas melhores, mas não tem estrutura. Tem escola em São Paulo sem papel higiênico, tem professor que leva papel higiênico de casa, eu ouvi vários depoimentos aí disso. Então, a educação precisa ter um investimento dos 14 bilhões para os alunos. E agora, durante a pandemia, tecnologia para as pessoas poderem estudar em casa. E a minha versão aqui, o que eu defendo, é que as escolas estejam abertas e que os pais escolham se querem ou não enviar as crianças para a escola. Se esse ensino está sendo pago com nossos impostos, a prefeitura, com todos os protocolos de segurança, obviamente, tem que estar aberta às escolas. E aí o pai decide, os pais decidem se as crianças têm que estar ou não. Mas a prefeitura tem que investir em tecnologia.
E Dia dos Professores, vão deixar nosso registro aqui, né? Exatamente hoje. Exato, aliás, mandar um beijo para minha mãe, que é professora, né? Então, celebrando aí o Dia da Professora. Agora, e primeira infância, como cuidar disso, a base escolar e também reforço que vai ser necessário no ano que vem, né? Bom, quando eu fui secretário municipal, eu ajudei a nossa vereadora Janaína Lima, que fez a primeira lei, né, da primeira infância aqui em São Paulo, do 0 aos 6 anos de idade. Eu ajudei na parte da Secretaria Social. Foi a Secretaria Social, Saúde e Educação que ajudaram a nossa vereadora Janaína Lima a criar a primeira lei da primeira infância aqui em São Paulo. O que a gente viu? Que hoje não existe um investimento com prioridade do 0 a 6 anos. Por exemplo, o serviço de contraturno escolar, Denise, ele acaba começando só aos 4 anos de idade. E a creche vai do 0 aos 3. E no final, a criança acaba ficando na rua de novo. Então, os CCAs, que começam depois da creche, precisam ser ampliados, o contraturno escolar, para que a primeira infância, que é a formação das crianças, seja qualificada. Hoje não é. A primeira infância está abandonada. Por mais que tenha tido a lei, a prefeitura não está aplicando essa lei, infelizmente. E, Felipe, quais são as suas propostas na área de transporte? Bom, na área de transporte, São Paulo tem um histórico aí de ser uma cidade do trânsito, né? E no nosso programa de levada de empreendedorismo para a periferia, ou seja, com investimento para a periferia, você faz com que as pessoas tenham o emprego, o trabalho perto de onde moram. Isso diminui o fluxo das pessoas da periferia para o centro. Tem um dado muito interessante, Denise. 3,47 milhões de pessoas saem da Zona Leste para o centro e retornam todos os dias. E para melhorar isso, o emprego tem que estar mais perto de onde as pessoas vivem. Isso ajuda muito o trânsito. Segunda coisa é fiscalizar os contratos das empresas de transporte de ônibus, para ver se o número de ônibus nas ruas está equivalente aos contratos. E se não tiver, precisa aumentar o número de ônibus na rua, principalmente agora com pandemia, para aglomerar menos as pessoas. A gente viu aí a prefeitura tomar decisões realmente erradas, que inclusive aglomeraram mais as pessoas nos ônibus. Então, melhoria da qualidade do emprego perto de onde as pessoas moram, melhoria do acompanhamento dos contratos de transporte e um sistema inteligente de trânsito. Infelizmente, a Central de Inteligência de Trânsito de São Paulo, por meio da CET, não funciona bem, né? Os semáforos não são inteligentes e você não tem um controle de tráfego inteligente, sendo que a gente sabe que tem softwares muito assim, importantes que já estão sendo usados, inclusive até pelos usuários, e a prefeitura não se atualizou nisso. Então, não dá para falar que tem uma bala de prata para melhorar a questão do transporte, mas é uma solução sistêmica que envolve todas essas soluções aí que eu coloquei. Agora, Felipe, você está falando muito nessa questão de geração de emprego, possivelmente nos bairros mais próximos do local em que a pessoa mora. Agora, a gente está numa situação de crise econômica, não é? Com empresas fechando. Qual seria o seu trabalho no sentido de estimular a reativação da economia com geração de emprego, novos negócios? Denise, infelizmente, a gente tem um dado muito triste aqui para São Paulo. Só 9% das microempresas individuais do Brasil estão em São Paulo. A cidade que já foi a terra da oportunidade se tornou a terra da burocracia. Então, primeiro a gente precisa desburocratizar a abertura de empresas, as próprias MEIs. Hoje você abre uma MEI rápido, mas só 9% das MEIs do Brasil em São Paulo. Por que isso? Porque São Paulo não está ajudando, a prefeitura não ajuda o ambiente econômico. Então as pessoas hoje têm medo de empreender. E com a taxa de juros baixa, que eu já falei aqui, a 2%, né, da Selic, o mercado do investimento, os fundos, até fintechs, que são as novas empresas de tecnologia, startups, querem investir nas zonas de oportunidade, nas regiões de oportunidade, que são as periferias. Isso ajuda muito o microempreendedor, que precisa de crédito para crescer e empregar pessoas também. Uma vez que existem mais empregos na periferia, nas regiões de oportunidade, até os jovens voltam para a escola. Por quê? Um jovem que tem oportunidade de emprego vai buscar ferramenta de educação e a evasão escolar também diminui. Agora, em relação ao meio ambiente, você tem até uma proposta meio vinculada ao IPTU. Exatamente. Bom, tem vários incentivos que a prefeitura, na verdade, já deveria estar fazendo para que a população fosse mais responsável ambientalmente. Porque não dá para dizer que o meio ambiente é só responsabilidade do poder público. As pessoas precisam ser educadas em como coletar corretamente os seus resíduos, né? Os resíduos sólidos, os resíduos orgânicos. Isso pode ser, inclusive, destinado para a produção de alimentos aqui na cidade. Eu sou fundador e idealizador do Horta Social Urbana, que é um programa que planta orgânicos em terrenos baldios e promove emprego para pessoas que estavam nas ruas. Esse alimento é vendido para supermercados. E muito do resíduo orgânico é transformado em adubo e compostagem e pode ir para a produção de alimentos também, por exemplo. Então, São Paulo não é uma cidade que trata os seus resíduos de forma inteligente.
Com relação às enchentes, a mesma coisa. Se São Paulo tivesse calçadas, né, que fossem inteligentes e que fossem permeáveis, a gente estaria captando essa água para o solo e também captando a água de chuva com cisternas. São Paulo tem muita chance de ser uma cidade super inteligente com relação ao meio ambiente, porque meio ambiente depende muito de tecnologia e educação, porque se a população não participar junto com o poder público, não vai acontecer nada. E São Paulo pode ser uma cidade muito inteligente na parte ambiental. E aí teria o IPTU diferenciado, é isso? Exatamente, porque as pessoas podem ter um desconto no IPTU se elas ajudarem a prefeitura a destinar corretamente os seus resíduos, captarem água de chuva. Tudo isso beneficia e corta custos do poder público para que o poder público possa investir no essencial, que é a educação, que é a saúde, que é a mobilidade, que é a segurança. As pessoas na periferia, as pessoas que usam o serviço público, estão defasadas os serviços, né? A gente tem quase 20 mil crianças fora das creches. E aí fica aqui uma crítica ao atual prefeito. Eu acho que ninguém concorda que 100 milhões de reais usados numa reforma do Anhangabaú é prioridade se você tem quase 20 mil crianças fora das creches. Bom, nós temos o tempo certinho para cada candidato aqui. Eu ouvi o Felipe Sabará, que é candidato pelo Partido Novo. Felipe, muito obrigado. Prazer estar aqui de novo. Um abraço a todos, a você, Denise, e a todos que nos assistiram. Com vocês. E o Ibope acaba de divulgar uma nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura paulistana. Vamos aos números. Celso Russomano, do Republicanos, tinha 26% no dia 3 de outubro. Agora aparece com 25%. Bruno Covas, do PSDB, tinha 21% e hoje tem 22%. Guilherme Boulos, do PSOL, aparecia com 8% e agora tem 10%. Márcio França, do PSB, tinha 7% e na nova pesquisa manteve. Gilmar Tato, do PT, tinha 1% e agora tem 4%. Arthur Duval, do Patriota, tinha também 1% e agora está com 2%. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 2% e hoje tem 1%. Antônio Carlos, do PCO, tinha 1%, mas agora não pontuou. Joyce Hasselmann, do PSL, Levi Fidelix, do PRTB, Marina Elou, da Rede, Andréa Matarazzo, do PSD, Orlando Silva, do PCdoB, mantiveram 1%. Felipe Sabará não tinha pontuado e agora tem 1%. Brancos e nulos eram 20% e hoje somam 17%. Não sabem ou não responderam à pesquisa eram 8%. Agora são 7%. Lembrando, claro, por favor. Lembrando que a entrevista de há pouco, da Denise Campos de Toledo com Felipe Sabará, candidato do Partido Novo, bem como os comentários do Josias e ainda produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Amanhã é a vez do candidato Orlando Silva, do PCdoB, ser sabatinado. Lembrando também que você pode participar marcando sua pergunta com a hashtag Eleições 2020 na Gazeta em nossas redes sociais. Bem, o Jornal da Gazeta fica por aqui. A gente volta amanhã às 7 da noite. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite.